No segundo episódio do especial Mês da Mulher do Papo de Inter, o assunto é esporte. Ao falar de esporte, é muito provável que o brasileiro pense em futebol. E ao falar de mulheres no esporte, de repente você pode pensar na Marta ou até na Megan Rapinoe, que é aquela jogadora americana. Porque foi o que a gente pensou ao idealizar esse episódio. Afinal, nosso forte nunca foi o mundo do esporte. Mas, depois da gente pesquisar, a gente resolveu trazer para esse episódio histórias de 3 mulheres, sendo que 2 também são da área do futebol. São elas, a para-atleta indiana Manasi Joshi, a treinadora e dirigente de futebol argentina Evelina Cabrera e a primeira árbitra muçulmana de futebol do Reino Unido, Jawahir J.J. Robo. É importante frisar que a gente trouxe a história só de 3 mulheres porque a gente quis realmente se aprofundar em cada uma delas. Aqui a gente vai te contar um pouco mais sobre a vida de cada uma dessas atletas. Antes de começar, o único spoiler que a gente pode te dar é que são histórias muito inspiradoras. E caso você não tenha ouvido o primeiro episódio do especial do Mês da Mulher aqui no Papo de Inter, nós falamos de 5 mulheres na política, que você talvez não conheça, mas que têm iniciativas super interessantes na área delas. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg, e esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner que esos sueños en marcha. Aquí food, multo producto. El estado de alarma en toda España. We did it, Joe. O primeiro nome desse episódio é a Manasi Joshi, uma jovem para-atleta indiana. Ela é a atual campeã mundial do para-badminton e foi considerada líder da próxima geração pela revista Time, inclusive aparecendo na capa da edição asiática da revista como defensora dos direitos das pessoas com deficiência na Índia. Manasi é formada em engenharia, na verdade, e perdeu a perna esquerda em um trágico acidente a caminho do seu primeiro emprego como engenheira de softwares, em Mumbai. Segundo uma entrevista feita pela BBC, se não fosse pelo acidente, talvez a jovem nunca fizesse do esporte a sua profissão. Isso porque a Manasi sempre gostou de esportes, principalmente do badminton, que ela costumava jogar com seu pai, mas seu foco era trabalhar como engenheira. Depois do acidente, o badminton foi introduzido na vida da atleta como um processo de reabilitação, uma forma de ajudá-la a voltar a andar, mas logo de cara ela arrasou nos jogos e chamou a atenção de um para-atleta de badminton que treinava no mesmo local que ela. Foi ele que encorajou Manasi a tentar fazer parte da equipe de badminton da Índia e, obviamente, ela conseguiu. Uma coisa muito interessante e incrível dessa entrevista da Manasi para a BBC é que ela fala de tudo com muita positividade. Assim, quando ela conta do time indiano, por exemplo, é só elogios. Ela fala, inclusive, que uma das razões dela ter escolhido para badminton como uma carreira foi pelo time. Mas ela também fala do acidente e da sua recuperação sem qualquer negatividade. Ela, inclusive, menciona que não teve um dia em que ela sentiu que algo de ruim tivesse acontecido com ela depois do acidente. Que o pior que ela sentiu foi se olhar no espelho e pensar, isso não parece bom. Mas logo em seguida, ela pensava que era só uma cicatriz ou só uma perna. Lembrando que a Manasi tinha 22 anos quando ela sofreu o acidente lá em 2011. Enfim, ela é admirável e ponto final, né? Voltando para a história dela, ela então entrou no time indiano e chegou inclusive a ter como técnico uma celebridade indiana. E levou a conquistas incríveis, como a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Para-Badminton. Bom, e o sonho dela agora é competir nas Paralimpíadas de Tóquio, que a gente bem sabe que deveriam ter acontecido lá em 2020, mas foram adiadas pela pandemia da Covid-19. Sim, sempre o Covid nos nossos episódios, mas enfim, a nova data para as Paralimpíadas é agosto de 2021. Então vamos acompanhar e ver se esse evento realmente vai acontecer e se a Manasi vai conseguir realizar o seu sonho. Nossa segunda personagem de hoje é a Evelina Cabrera, treinadora, dirigente de futebol e fundadora da Associação Argentina de Futebol Feminino. A Cabrera viveu dos 15 aos 17 anos nas ruas de San Fernando, na Argentina, após a separação dos pais. Esse é um ponto importante, porque segundo uma entrevista que ela deu ao jornal La Nación, ela viveu esses anos na rua por escolha. Ela conta que seu pai achava que ela estava na casa da mãe e vice-versa. Esse lado meio rebelde dela fez com que ela aprendesse muito sobre ajudar o próximo e o poder da palavra. Nos últimos anos da sua adolescência, Cabrera tentou tirar a própria vida. Nessa mesma entrevista
entrevista para o La Nación, ela contou que em um momento da sua vida ela sentiu que os seus pais e o seu namorado da época não iriam perceber a sua falta. Felizmente, Cabreira voltou a ter um relacionamento com seu pai e conseguiu seguir em frente. Ela começou a jogar futebol só com 21 anos, porque quando ela era criança, ela ouvia que esporte não era coisa de menina. E por uma casualidade, Cabreira foi acompanhar uma amiga até um teste no Clube Atlético Platense e ambas acabaram entrando pro time. Em 2012, a Cabreira acabou tendo um problema de saúde e teve que parar de jogar, mas nem isso a fez ficar longe do futebol. Ela começou sua carreira como treinadora no Clube Atlético Nueva Chicago, em Buenos Aires, liderando o time feminino. No mesmo ano, ela viajou para o México como treinadora da seleção argentina na Homeless World Cup, que, como o próprio nome diz, é uma competição entre equipes formadas integralmente por pessoas desabrigadas. Já no ano seguinte, ela fundou a Associação Argentina de Futebol Feminino. E quando eu estava pesquisando a vida da Cabreira para esse episódio, eu encontrei o site dela e olha, a sua lista de realizações é enorme. Então a gente resolveu resumir aqui um pouco da sua vida maluca e ao mesmo tempo inspiradora. Cabreira não só fundou a primeira associação feminina ligada ao futebol na Argentina, como também criou a primeira equipe de futebol para mulheres cegas. Em 2018, ela falou sobre igualdade de gênero no esporte lá nas Nações Unidas, em Nova York. No ano passado, em meio à pandemia, a Cabreira lançou seu livro Alta Negra, que conta a história da sua vida. Ela segue treinando meninas e mulheres na Argentina e por mais que tenha recebido propostas para trabalhar no exterior, ela sempre diz que ama o que faz e que segue fazendo seu trabalho, não só de treinadora, mas como transformadora social em seu país. Bom, e a terceira e última personagem do episódio de hoje é a Jawahir Robo, que também é conhecida como JJ. Ela é a primeira mulher muçulmana a se tornar uma árbitra de futebol lá no Reino Unido. JJ nasceu em Mogadíscio, capital da Somália. Seu amor pelo futebol começou desde pequena. Ela usava batatas, pedaços de jornais e roupas velhas para fazer a sua bola de futebol. Em uma entrevista para o The Guardian, JJ contou que jogava ao som de bombas e tiros. Isso porque ela e a família viviam em meio à guerra civil na Somália. Aos 10 anos, ela e a família fugiram do país e foram se refugiar na Inglaterra. Foi pelo futebol que a JJ aprendeu a língua inglesa e fez amigos na escola, lugar onde ela viu pela primeira vez uma bola de futebol, além de todos os outros aparatos relacionados ao jogo, como gol, cones, bandeira e enfim. Seus pais não apoiavam tanto a sua relação com o futebol, mas JJ amava e ama tanto o esporte que seguiu não só como uma paixão, mas também como uma carreira. JJ não só joga, mas também é a primeira árbitra muçulmana mulher no Reino Unido. Nos gramados ela usa o hijab, que é um lenço que cobre todo o cabelo e o pescoço e que é um símbolo de respeito para os muçulmanos. Ao The Guardian, ela diz que no futebol não importa de onde ela venha, nem qual religião ela segue e qual é o seu gênero. A única coisa que importa é seu desempenho como árbitra, treinadora e jogadora. A JJ dedica sua vida ao trabalho como juíza, mas também como treinadora de meninas e mulheres que queiram jogar futebol. Seu maior sonho é fundar um time de meninas na Somália. A JJ também lançou uma campanha com a Nike e pretende ser árbitra da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2023. Se o Covid permitir. Mas até lá vai permitir, né? Pelo amor de Deus, 2023 tá bem longe. Bom, e esse foi mais um episódio do Papo de Inter, o segundo do nosso especial do Mês da Mulher. Não esqueça de enviar esse episódio para quem você acha que pode se interessar pelo tema e seguir a gente lá no Instagram, que é o @Papo de Inter Podcast, tudo junto. E lógico, manda seu feedback, sua DM, que a gente tá sempre lá conferindo. E comenta lá no nosso post desse episódio alguma outra atleta que tenha uma história interessante, ou de repente compartilha a sua história com a gente, se for o caso. A gente com certeza vai adorar ouvir. E, logicamente, fiquem ligados que os próximos 2 episódios também serão sobre mulheres em homenagem a esse mês tão especial. Então é isso, gente, e até a semana que vem.